Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Gomes, sou taróloga e hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre a carta do Papa no tarô. O intuito desse vídeo é falar de tarô de uma forma simples, sucinta, sem muitas delongas, sem muitas firulas, para que seja uma introdução, para que você comece já a entender qual que é a vibe dessa carta. Porém, por mais que seja um vídeo mais curtinho e mais objetivo, ele também vai trazer um geral de como você utiliza essa carta na vida profissional, financeira e amorosa. Então ele é bem completo, apesar de não ser muito longo, não ser muito filosófico, ele é um vídeo completo que vai te trazer a energia dessa carta para você saber jogar e interpretar com ela de forma, sim, bem clara, que eu vou conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. O Papa no tarô. Que carta linda, maravilhosa, né? Nossa, que imponência. Eu tô com uma vela aqui, tá fazendo reflexo na carta, ó. Que beleza. Lindo. Então, o Papa no tarô, ele é uma carta que vai falar muito de espiritualidade, de autoridade, de verdade, verdade espiritual, de estar alinhado, entendeu? Então ele traz uma imponência, uma coisa assim da pessoa certinha, a pessoa que vê ali o que é o certo, a verdade, o conhecimento, o propósito. Ele também é uma carta que está atrelada às regras sociais, ele segue as regras, ele segue as normas. Ele é aquela coisa, sabe, fazer conforme manda o figurino. Então o papo ele é bem certinho, bem assim, regrado. Aquela pessoa que traz essa vibe, assim, eu sigo as regras, eu sou certinho, eu sou um estudioso. A carta do Papa fala muito de estudo, de conhecimento, de verdade. E tem uma coisa muito legal no Papa, que assim, quando ele está alinhado com o propósito dele, ele não está querendo te convencer de nada. Por mais que ele tenha muito conhecimento espiritual, muita verdade, muita bagagem, sabedoria e imponência para poder passar esse conhecimento e autoridade, tá? Ele não tá querendo te convencer se ele tá no lado equilibrado da coisa. Ele olha, ó, esse aqui é o arcano tradicional do tarô. Ele olha pra frente, ele olha pra verdade dele, ele tá ali com a iluminação, ele tá assim, ó. É a verdade, você quer acreditar, você acredita, você não quer, você não acredita, tá? Porque por mais que ele seja uma figura que traz uma vibe de professor, assim, de mentor, de ensinador, se ele tá no ponto equilibrado da coisa, ele não vai querer ficar te convencendo. Ele vai falar, olha, eu sei, é assim, e pra mim funciona dessa forma. E nada do que você falar meio que assim, vai tirar ele do ponto de vista da verdade e da filosofia dele, tá? Então seria isso, essa energia, estudo, conhecimento, imponência, autoridade, verdade, lealdade, tá? O Papa dentro da vida amorosa. Se você pergunta se uma pessoa gosta de você e sai Papa, ela gosta, ela tem até um respeito muito grande por você, sabe? Não pode não ser aquele amor profundo. Nossa, como a pessoa está apaixonada e encantada por mim, corações cintilantes aí na cabeça dela. Não necessariamente. Mas é um gostar de ter respeito, tá? A pessoa ela tem um respeito por você. O tarô nem sempre ele vai ler a energia do jeitinho exato como a gente queria, ele responde. Não, ele vai responder do jeito que ele quer responder. Então, se você pergunta se a pessoa gosta de você e sai Papa, ela gosta. Não é que ela não goste, ela gosta, mas ela não tá morrendo de amores, tá? Porque o papo ele é bem racional, ele é mais voltado pro racional. Mas ela tem um respeito. Ela vê você como uma coisa assim, olha, tal pessoa merece um respeito, tal pessoa tem uma verdade ali, um conhecimento. Então ele traz meio que uma admiração de sentir e perceber que sim, tem um respeito ali rolando. Se você pergunta se a pessoa tem interesse em desenvolver uma relação com você e sai o Papa, ela tem interesse em desenvolver uma relação. Porque o Papa ele vai falar muito de casamento, de regras, né? Tipo assim, de fazer acordos. Acordos é uma coisa que tem a ver com o Papa também, porque ele é muito político. Muito assim, político mesmo, sabe? De fazer as coisas nas regras, nas normas, enfim, assinatura, acordo, contratos, relacionamento de certa forma é um acordo, né? Que as pessoas entram ali. Então, se você faz essa pergunta bem objetiva, assim, sai o Papa, sim. Mas tem uma questão de quando a gente pergunta do Papa em vida amorosa, e você tá se relacionando com ele,
ele vai valorizar muito a família dele e as regras dele, tá? Então ele vai olhar bastante para o que faz sentido dentro da vida dele. E se você não estiver alinhada com isso, você não vai ser tão importante, entendeu? Ele pode até gostar, tá numa vibe assim de achar você interessante, enfim. Mas se não estiver alinhado assim com os costumes, com a família, com a ordem da vida dele, como ele se organiza na vida, sabe? Porque ele tá muito. Quero trazer a mensagem que ele tá muito se ligado no fazer o certinho, no que é importante para ele, nas regras sociais dele, sabe? Então, assim, não é que vai se apaixonar profundamente e vai deixar tudo isso de lado. Então tem que tomar cuidado com isso, observar isso, tá? Ele gosta de mim, o Papa? Ele gosta, ele tem um respeito, mas ele também tá preocupado muito com o que as pessoas vão pensar, com as regras, né? Tipo, da relação. Se eu tô alinhada ali dentro dos valores da família, do trabalho, do que ele vê como verdade. Pode ser uma pessoa que seja bem religiosa também, e você tem que ele quer que você esteja, se for para se relacionar, né? Porque ele também não quer convencer ninguém, digamos assim, né? Se ele tá no lado positivo, ele vai querer uma pessoa que seja no mesmo foco espiritual, religioso, entendeu? Então ele vê bastante como tá a sua vibe se você entra assim no figurino dele, digamos assim. Então meio que é essa a vibe do Papa de vida amorosa, tá? Muito seguindo as regras. Vida profissional. Ai, gente, eu trouxe o tarô pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Esse tarô aqui mostra o Papa como um monge, traz bastante essa questão da espiritualidade dele, né? Bem bonito. Se você tá gostando do vídeo, tá até aqui, curte aí. Meu canal é super novinho, tá? Tô chegando agora no YouTube pra falar de tarô, de espiritualidade. Então, me apoia, dá um coraçãozinho aí, custa nada, tá? Então, vamos lá. O Papa dentro da vida profissional. Tá seguindo a regra, né? Tá fazendo certo, tá ali alinhado dentro do que o trabalho pede. É uma pessoa leal, uma pessoa que se você dá uma tarefa, ele vai lá e cumpre. É uma pessoa política também, né? Que tenta se relacionar bem com as pessoas ao entorno. É uma pessoa bem certinha, que você pode confiar ali, tá? Tipo, então, como estou me saindo na minha vida profissional? O Papa. Perfeito, tá indo bem, tá seguindo o que é necessário fazer, tá sendo bem visto. Às vezes o Papa, lembra que eu falei que se ele tá no lado alinhado, ele não vai te julgar, querer mostrar a verdade dele, se impor? Tá. Quando ele tá alinhado. Quando ele não está alinhado, ele se torna um pouco julgador também, tá? Porque ele tá tão assim, querendo cumprir as regras, querendo fazer certinho, que aí ele pode querer julgar um pouco. Não que ele vai impor, porque ele não é de impor, ele é muito político, né? Aquela fala ali, né? Tipo, ele não é assim, ele não é grosso, entendeu? Ele é político, bem... Tem uma fala que vai saber manejar as coisas ali. Mas pode julgar um pouco o ambiente externo. Se ele vê coisas que ele não acha certo, ele pode julgar. Ele não vai ser, assim, certeiro de jogar na sua cara ou ser, né, grosso, mas ele pode julgar. Na cabeça dele, ele pode até comentar com alguém. Mas assim, não que ele vai fazer futrico, porque também não é tanto a vibe dessa carta. Mas traz uma coisa que pode, se ele ver coisas que não estão alinhadas, conforme ele é muito alinhado com a regra, com o figurino muito leal, então ele pode ter uma vibe assim de achar que não tá sendo feito da forma certa, entendeu? Porque ele quer ser o certo. Mas na vida profissional é bom, tá? Se você pergunta o que eu posso esperar da minha vida profissional, sai o Papa. Pode até ser um novo acordo se fazendo, você ganhando autoridade dentro do seu trabalho, digamos assim. Você sendo ensinado, lembra que o Papa também fala muito de conhecimento, estudo, aprendizado. Então você aprendendo, tendo ali alguém para te ajudar, um mentor de repente, né? Tipo um orientador assim que vai passar bastante conhecimento. Então é meio que nessa vibe, conhecimento, autoridade, lealdade, tá? Saber fazer as coisas conforme as regras. Traz bem essa vibração. E o Papa na vida financeira é excelente, né? Sabe gerir os recursos, sabe não ser desmedido em relação a dinheiro, usa bem. Assim,
não tem muito o que falar, porque pensa, uma pessoa que já é muito voltada a regras, já tá alinhada ali com a espiritualidade, quer fazer as coisas meio conforme manda o figurino, tem uma lealdade, como você acha que ele usa o dinheiro, né? Então se eu pergunto, como vai ficar minha vida financeira nos próximos 3 meses sair papa? Significa você se organizando muito, sabendo para onde você vai usar e fazendo muito boas escolhas com a sua vida financeira, sabe? Organizando a papelada, sabe? Digamos assim. Organizando contas. Então o papo ele é bem organizado, bem certinho, então traz uma coisa assim, não tá falando assim, nosso como que você vai ganhar dinheiro, que é a carta mais próspera do tarô. Não, isso aí seria tipo, digamos que um rei de ouros, uma rainha de ouros, um 9 de ouros. Mas assim, o papo ele fala de organizar. Então vai estar tudo organizadinho, vai estar sabendo fazer as escolhas certas. Se for perguntar dentro do campo da espiritualidade, um conselho, o que eu preciso pra minha vida, prosperar melhor, o que eu posso enxergar na minha vida, quais próximas atitudes eu devo tomar na minha vida, enfim, nessa questão mais de autoconhecimento, e sai o Papa, já ficou claro, né? Olha como o vídeo é autoexplicativo, porque a gente vai passando por todas as áreas, e aí você já vai começando a entender como que encaixa essa carta em todos os contextos. O que você acha? Se você pede um conselho e sai o Papa. Você precisa ser mais leal com a sua verdade, estudar mais, aprender mais, ter bagagem para poder falar também. Ser mais político com as pessoas do seu contexto, saber se comunicar, não ficar impondo o que você acha certo, né? Saber que a sua verdade ela tem que servir principalmente primordialmente para você. Então é isso, tá? Ser alinhado, ser leal com seus propósitos, leal com o que você quer fazer. Nossa, adorei essa vela aqui, ó. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Não deixa de curtir, apoiar meu canal que tá começando. Eu sou assim, um bebezinho chegando no YouTube, né? Começando a dar meus primeiros passos, fazer meus primeiros vídeos. Gosto muito de falar de tarô. O objetivo tá sendo que seja uns vídeos introdutórios nesse começo dos arcanos maiores, mas eu quero trazer mais coisas aí pra frente, tá bom? Então se você gostou da minha vibe, se você gostou da forma como eu falo, se você gostou do vídeo, então curte, comenta alguma coisa, fala as suas impressões sobre o vídeo, sobre a forma como eu tô explicando, se tá legal, se você gostaria que estendesse mais, ou que fosse ainda mais resumido, enfim, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui comigo, espero ter ajudado e contribuído no seu conhecimento sobre tarô.